Fala pessoal, Diego Cidade por aqui e a gente se junta, nós do RHZ, com a Kimball Insights para o primeiro podcast desse collab. E eu tô aqui com a Amanda e com a Tiziana e eu vou dar mais um contexto até da Academia do Aniversário e antes até de falar do nosso convidado aqui, porque os públicos vão se misturar, tá? Então a Academia do Aniversário é uma solução focada em estágio. A gente atua com grandes programas de estágio por aqui, como da Volkswagen, da Amanco, da RD Saúde, por aí vai. Atuando de ponto a ponto, né? Atração, seleção, gestão e desenvolvimento. E o RHZ, ele nasce para trazer mais contexto sobre a geração Z no mercado de trabalho, onde a gente traz convidados do mercado, especialistas nos assuntos e por aí vai, tá? E para a gente começar, né, Amanda, dá mais contexto para a Kimball também e depois a Tizi e a gente vai. A Kimball é uma consultoria que foca em gestão de capital humano, então a gente ajuda líderes e organizações em tudo que envolve gestão de pessoas, desde avaliação, desenvolvimento, recrutamento. Então a gente nasce, na Alemanha há 80 anos e estamos aqui no Brasil com grandes empresas, né? O Kimball Insights é uma iniciativa para falar com também profissionais de RH, líderes e também profissionais em temas específicos e relevantes no mercado, para trazer luz aí para você que é executivo, RH e que está buscando aí conhecimento. Estamos fazendo aqui também 1 ano de Kimball Insights, com a Amanda e eu na frente aí comandando, e eu com os outros sócios também. E é um prazer participar aí fazer essa collab, mais uma collab aí com o Diego. Vai ser uma iniciativa maravilhosa, então vamos lá e vamos ao nosso convidado. Quem é o nosso convidado de hoje? Bom, o Diego, vou dar um contexto rápido para você se apresentar, mas assim, Diego, ele, meu xará, né? Ele tem uma passagem super legal na IBM, mais de 10 anos, não, 10 anos, né? Sai lá como Head Talent, passagem dentro do mundo de tech. Então, principalmente o episódio, o foco é a gente falar do RH protagonista na área de tecnologia. Mas eu vou deixar o nosso convidado se apresentar. Super obrigado pelo teu tempo, tô super animado. E aí depois eu entro aqui no meu script. Ótimo. Prazer estar aqui, pessoal. Prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Diego Paiva. Eu tenho aí 15 anos de carreira em recursos humanos. Sempre não em tecnologia. Na verdade, grande parte desse período em tecnologia. Mas também tive 1 ano e meio aí em fintechs, também no setor de energia. E é um prazer estar aqui com vocês hoje, poder trocar um pouquinho, contar um pouco da minha experiência. Espero que eu contribua. Boa. Com certeza. Para a primeira pergunta assim, que eu vou trazer, já entra muito no mundo do RHZ até. Legal. Como é que você enxerga, Diego, como o mercado está se adaptando perante a Gen Z, né? A Gen Z tem um olhar muito peculiar para o mercado de tecnologia, para as empresas mais tradicionais, e cada vez mais eu vejo a empresa tentando fazer esse movimento. O RH até tenta puxar, mas às vezes os gestores ainda estão vivendo muito no passado, né? Sim. E aí a gente até depois tem episódios relacionados a isso, que eles continuam olhando para faculdades só específicas, não tem um olhar mais macro, esquece das competências, só pega faculdade da primeira linha, tem um monte de nuances assim dentro desse cenário. Como é que você enxerga esse movimento e até mesmo como é que você foi fomentando isso ao longo da sua jornada? Legal. Eu acredito, Diego, que a gente ainda não tem uma resposta certa, uma resposta final para a geração Z. Eu acredito em muito de erro e acerto acontecendo, mas o que eu tenho visto, até nos programas que eu toquei, nos processos que eu desenhei e que envolviam muito essa nova geração. É uma geração que até pelo contexto, né, globalizado, de muita referência, de muita informação, de poder ter perspectivas muito diferentes que a minha geração, por exemplo, as gerações anteriores não tinham. Então você tem que oferecer um contato mais próximo, uma comunicação mais aberta, você tem que ter um feedback mais transparente, mais realista, você tem que explicar o propósito do que aquela geração está fazendo. Então o que a gente fez, por exemplo, num programa de trainee que a gente testou um primeiro momento que não deu certo, com a geração Z, era um programa onde a geração Z ficava 1 ano dentro de uma mesma posição para depois mudar. A gente achou que a gente estava entendendo aquela geração, dando oportunidades de carreira, dando oportunidades de desenvolvimento, mas na verdade o que a gente percebeu nesse programa de trainee? 80% dos trainees contratados saíram dentro do primeiro ano. Qual que foi o feedback deles pra gente? Eu senti que estava lento demais, eu senti que não tinha feedback suficiente, eu senti que a gente não estava sendo
desenvolvido de acordo com a expectativa que eu tinha desse programa. E aí tentamos uma coisa diferente. Fizemos um novo programa já com ciclos mais curtos e com um modelo de feedback também diferente. Então, o que eu vejo? Eu vejo empresas de tecnologia que elas trazem metodologia ágil, conceitos de MVP, elas usando isso também nas gerações. Então, tentando coisas novas para entender o que melhor funciona. Que legal. Uma curiosidade. Exemplo, a última experiência foi na Scala. E a Scala estava escalando muito rápido. Certo. E o que eu tenho visto beleza, quando tá escalando, tu acaba se preocupando muito com a liderança. Sim, sem dúvida. E aí o teu pipeline de talentos, às vezes, embaixo, fica meio capenga. Uhum. Como é que você enxergava isso lá dentro? Assim, qual era o papel da geração Z dentro da Scala? Se tinha espaço ou não? Ou porque você estava muito preocupado com os líderes em si, porque você precisava estava assumindo posições, não posições, né, mas projetos, coisas que pediam senioridade. Sim. Então, como é que era esse cenário lá dentro? De fato, né? Falando um pouco da Scala, a Scala é uma empresa que acaba de completar 5 anos de vida. Então, nesse primeiro momento, até um pouco do que eu acredito, você precisa primeiro estabelecer o teu time de liderança. Quem que é teu core team? Quem são as pessoas que vão drivar a estratégia, que vão drivar os caminhos, que vão drivar como a gente vai para o mercado, com qual speech, com qual discurso. Então, de fato, esses primeiros 5 anos da Scala tinham um contexto muito mais forte para a liderança. Sim. A gente passava a olhar para a geração Z, sim, mas ainda não era de forma protagonista. Ainda era dentro de programas de estágio, que a gente desenhou um programa lá de estágio focado na geração Z, mas ainda tinha uma roupagem, até um protagonismo maior da liderança nesse primeiro momento, para a gente conseguir construir esse time. Como você falou, né, foi uma empresa que ela dobrou de tamanho, triplicou de tamanho nesses últimos anos. Então, você primeiro tinha que garantir que você tinha os líderes certos, que vendiam o DNA da empresa, que conseguiam exemplificar o que a empresa buscava, o que ela queria, até para esses líderes eles conseguirem falar também com as gerações, né? Inclusive a Z e as outras também que iam ser liderados deles. Legal. Acho que é importante falar também que muitos, não só a geração Z, muitos profissionais saem das empresas por conta dos líderes, né? Olhando um pouco aí nesse trabalho que você fez com as lideranças, que é muito o nosso core, que tipo de comportamento vocês estavam tentando trazer para esses líderes ou olhar para que impulsionasse essa atratividade na geração Z? Sim. Aí tem vários momentos, né? Acho que focando um pouco mais na Scala, a Scala a gente começou, quando eu comecei lá, fiquei 2 anos e meio na Scala, né? Quando eu começo na Scala, eu sentia que a minha liderança, o diagnóstico feito, os assessments e também conversa com o primeiro nível de liderança, a gente precisava ainda construir o básico, né? A gente precisava construir a formação como líder desses líderes, né? Então, conceitos de definição de objetivos, proximidade com o time, alinhamentos entre áreas, troca, comunicação, como fazer os conceitos mais básicos de liderança. Esse foi o primeiro 1 ano e meio do momento que eu estava lá. Agora a gente já passou para um momento que já era um pouco mais de refino dessas práticas de liderança. Então, já não mais explicar o básico de como é que você faz um alinhamento, como é que você define metas e prioridades, quais momentos você deveria estar trocando com seus pares ou com as outras áreas, em quais momentos você deveria estar trazendo contexto e clareza de estratégia, mas já ir um pouco mais além. Como é que você dá um feedback de desenvolvimento? Como é que você entende quem são as pessoas que estão engajadas ou desengajadas dentro do teu time? Como que você começa a fazer um trabalho proativo de retenção dentro da tua estrutura? Como que você consegue entender desenho organizacional se está funcionando, se dentro da tua pirâmide hierárquica, né? Se você tem analistas sêniores, especialistas, analistas júniores, isso faz sentido para o tipo de trabalho que eles estão desempenhando? Você deveria ter mais senioridade, menos senioridade? A forma que você está desenhando o trabalho, ela está sendo feita da forma correta para o teu time? Então já foi mais para esse lado, para tentar entender um pouco mais você gestor de uma área, ou gestor de uma equipe, gestor de um time, como você entende particularidades dos teus colaboradores, isso inclui todas as gerações, né? Acho que cada geração é muito da minha visão, da visão de Diego aqui, cada geração ela tem sua particularidade, o importante é você entender o profissional que você está liderando, né? Então, o que ele busca, o que ele almeja. Então, ter esse olhar mais individualizado, mas também entendendo o que a tua equipe está buscando e qual o melhor mix de pessoas que você tem ali, de senioridades, de gerações, de níveis hierárquicos. É um pouco isso que eu acredito. E pensando nisso, né, na empresa, você chega na empresa, a empresa tem 5 anos de existência, certo? Hoje.
E então, num momento de pandemia, a sua chegada lá, qual foi o desafio para administrar tudo isso e considerando a especialidade, né? Bom, eu chego lá fim de 2022, então não foi no pior momento da pandemia ou no auge da pandemia. Já estava no modelo remoto, a empresa segue nesse modelo remoto. Primeiro desafio, o que eu acredito, né? Profissionais de RH, líderes de RH. Primeiro desafio é você entender qual que é o momento da empresa. Então, eu sempre começo, nessas minhas últimas experiências, eu sempre começo fazendo um diagnóstico. Como é que eu faço esse diagnóstico? Eu monto algumas perguntas que para mim são chave, para entender o momento da empresa, o que a empresa está fazendo, por que você gosta de estar naquela empresa. Então, eu defino algumas perguntas e eu falo com todo o time de liderança. O primeiro nível de liderança eu falei com todos. Entendi também quem eram principais influenciadores, que não eram desse primeiro time de liderança. Conversei com todos eles também. Com o mesmo repertório. As perguntas já estavam definidas. Claro que, de acordo com a conversa, você vai indo para outros lugares, você vai navegando em outras nuances. Mas o primeiro momento é qual que é o diagnóstico que você faz dessa empresa? Onde você, como RH, né, que até uma das grandes mudanças que eu vejo para RH nesses meus 15 anos de carreira é o papel do RH dentro das empresas. E eu vejo o RH cada vez mais estratégico. Então, para você montar um RH estratégico, você precisa entender como as pessoas vão te ajudar, ou como você fazendo ações que tocam as pessoas, elas vão te ajudar a melhorar o negócio, a melhorar o resultado. Então, fazendo um primeiro diagnóstico, entendendo a realidade da empresa, os desafios, o que a empresa enxerga de desafios em relação às pessoas, o que a empresa enxerga de oportunidade em relação às pessoas, e a partir disso construir um plano. Foi isso que eu fiz na Scala, foi isso que eu fiz antes na Focus também. Quando eu cheguei em Talent, liderando o Talent, mesma coisa, também conversei com as pessoas que mais contratavam, o que elas sentiam que meu time naquele momento não fazia bem, eu podia melhorar. Então, sempre fazendo um diagnóstico antes de sair implementando alguma coisa. Uma coisa que a gente estava conversando ali nos bastidores, que é legal compartilhar, que eu não vejo muitas pessoas também falando muito sobre. Tu sai de uma empresa mega consolidada e tu vai para uma startup. Que beleza, crescimento grande, tal, assim, mas um cenário diferente. Onde tudo é mato. E porque a gente tá falando do RH protagonista, só que o protagonismo, dependendo da empresa, é diferente. Isso eu queria que você trouxesse, assim, um pouquinho de... Primeiro, por que tu fez isso? Sim. Esse foi bom mesmo pra você. Acho que é legal pra galera entender. Legal. E quais eram os protagonismos, né, que você tinha ali dentro de cenários distintos? Certo. Bom, eu vou fazer um resumo rápido da minha carreira, né? Mas eu comecei na IBM como estagiário, já em recursos humanos. E lá eu passei 10 anos, passando por diversas áreas, desenvolvimento, talent, business partner, fazendo projetos de mudanças estruturais dentro da empresa, projetos de diversidade, remuneração. Então eu tive a oportunidade de vivenciar tudo do RH, todos os produtos, todas as nuances, dentro de uma empresa global, com mais de 100 anos de vida, com uma estrutura muito robusta e muito pronta. Sim. Então eu estava naquele momento onde eu falava, beleza, estou aqui há 10 anos, numa carreira muito bacana, gosto muito de estar aqui, tenho amigos pessoais que eu formei lá, pessoas que eu admirava, isso é super importante, mas eu só tinha conhecido aquele modelo de empresa. E o que eu pensava? Eu queria entender o Diego em outros modelos. Não sei se vai ser sempre a IBM ou sempre o modelo da IBM, mas hoje a única coisa que eu tenho naquele momento, né, a única coisa que eu tenho para falar do que eu gosto do que eu não gosto, é o que eu vivenciei dentro da IBM. Então aquele momento começou a, sabe, me dar aquela coceirinha de falar, poxa, e esse mundo de startup que está sendo tão falado, será que eu funcionaria num modelo assim? Será que seria interessante para o meu perfil? E foi isso. Então, eu comecei a me abrir mais para conversas e surgiu a Focus Energia, que era uma empresa que tinha acabado de fazer um IPO. Então, ela estava nesse movimento de trazer gente um pouco mais robusta do mercado e me encontraram. A ideia era tocar a área de RH e um modelo completamente diferente do que eu tinha lá na IBM. Eu lembro que lá na IBM, quando a minha última posição, eu assumi Talent Acquisition Brasil, né? Era um time na época eu cheguei a ter 50 pessoas, Sim, 3 gerentes embaixo, e os processos muito prontos.
Então eu cheguei lá, eu já tinha uma cartilha pronta de quais eram os principais KPIs, quantas vagas cada pessoa do meu time, cada recrutador do meu time deveria tocar simultaneamente, quanto tempo eles deveriam demorar em cada uma das vagas, cada um dos processos, né, desde a triagem, entrevista, fechar uma vaga, tudo isso já tinha KPIs definidos, já tinha métricas definidas. Então eu fui para a Talent já com uma cartilha muito pronta. Vou para a Focus, a gente tem um primeiro problema lá de uma política específica. E aí eu perguntei, mas qual que é a política que a gente usa? Bom, a gente não tem política para isso. Nesse momento foi aquele grande estalo, sabe, Diego? Entendi. Então agora tudo mudou realmente. Era isso que eu queria. Então vamos lá, vamos encarar isso de frente, vamos montar processos. Com uma oportunidade que eu não tinha na IBM, que era o que me incomodava. De eu colocar muito a minha cara, né? Na IBM, sim, você tem a oportunidade de você criar, fazer, mas até certo ponto. Já tem um formato, né, que já vem de fora. Exatamente. E é muito globalizado, as coisas são muito prontas. Então era isso que eu buscava. Foi por isso que eu fui nessa mudança. E aí, respondendo a tua pergunta, eu adorei. Eu adoro os dois mundos. Eu acho que tem prós e contras nos dois mundos. Tanto nesse mundo de empresa estruturada, quanto nesse mundo de empresa mais jovem ou menos madura. Então tem muita oportunidade dos dois lados. O legal é você conseguir olhar para essas oportunidades, tanto no mundo global quanto no mundo. E como você faz para você influenciar, né? Navegando em mundos tão diversos, de uma empresa muito consolidada, centenária, como a IBM, daí para uma empresa startup, né? Com a mentalidade startup, e a própria Scala. Sim. Então, mundos diversos, públicos diversos, como é que você conseguiu trazer o seu impacto, desapegando, né? Você chegou na Focus com uma cartilha pronta da IBM. Verdade. E como é que foi isso, assim, para você? Essa experiência, como isso te impactou enquanto profissional de RH? Boa pergunta. O que eu acredito que funcionou para mim em todas as empresas, independente se era a IBM ou a Scala, você ter aliados próximos de você com uma voz que tem impacto. Ou seja, o que eu quero dizer? Quando você vai implementar, a gente implementou na Scala ciclo de gente. Uma mudança completa da forma que a gente desenvolvia, da forma que a gente olhava para o profissional, da forma que a gente fazia meritocracia, da forma que a gente definia quem ia para uma ação de desenvolvimento ou quem precisava, naquele momento, não fazia mais sentido para a empresa. Como que eu fiz para implementar o ciclo de gente? Eu entendia quem eram as pessoas que tinham voz dentro do centro de gravidade da empresa, né? Quem tomava a decisão dentro do centro de decisão. Exatamente. Então, quem eram as pessoas que me ajudariam a fazer isso ser aprovado? E sempre antes de um comitê executivo, de um board, eu puxava uma ou duas pessoas que participavam desse board e apresentava o meu plano. Fiz isso na IBM, fiz isso na Fox e fiz isso na Scala também. E aí, se tivesse algum problema, algum ruído muito grande, eu tinha tempo para fazer uma mudança. Então, a forma de influenciar que eu acredito é entenda quem são as pessoas que tomam a decisão dentro da tua empresa. Se alinhe a alguma delas, se alinhe a alguma dessas pessoas. Tenha elas próximas como um mentor, como alguém que te ajuda na tua carreira, ou como alguém para te ajudar nesse momento de entrada. Puxa dessa forma mesmo, eu sempre puxava assim, eu estou entrando, entendo que você aqui é um executivo com muita alçada aqui dentro, eu gostaria de poder contar com a tua ajuda. E aí eu sempre usava essa pessoa para, olha, eu vou apresentar o ciclo de gente no board na semana que vem. Deixa eu te apresentar antes para você me dar ideias, para você me dar insights, feedback. Era o seu gancho para você já influenciar. E é isso que a gente vê enquanto consultoria, né? Esse movimento do RH operacional para um RH estratégico, como você disse. Essa capacidade de articular, de entender quem são os influenciadores internos, os players, para você conseguir implementar, né, as mudanças que você percebe. Sim, exatamente. Olhando numa perspectiva de formação de líderes, e aí, beleza, e há um caos danado, empresa em escala, que tipo de metodologia, o que você acreditava e até o que você acredita mesmo que é o caminho das empresas de formarem os líderes para se preparar para o futuro? Primeira coisa, vai um pouco no encontro do que eu já falei anteriormente, é diagnóstico. Uhum. Não adianta, eu não acredito em programas, você falar com uma consultoria para pegar um programa de prateleira e eu vou desenvolver a liderança
em A, B e C que a consultoria vai te trazer. Para mim, você já começa errado, né? Então, a primeira coisa é diagnóstico. É entender qual que é o principal problema, não abrace tudo, não queira transformar o teu líder de hoje no líder do futuro, com todas as skills completas, e talvez não é aquilo, o super-homem, e talvez não é aquilo que a empresa precisa. A gente fala de bastante coisa hoje, do perfil do líder, do que é esperado do líder. Não necessariamente ele vai funcionar em todas as empresas, aquele perfil. Então a gente fala da mudança do comando e controle para um líder mais aberto, de modelos mais horizontais, de a gente escutando a inovação de várias frentes, não mais só da liderança. Entenda se a sua empresa está preparada para aquilo. Entenda se a sua empresa está pronta para uma mudança tão radical e faça o que a sua empresa precisa para aquele momento. Às vezes como eu comecei na escala, às vezes as pessoas reclamavam muito de não ter clareza do que elas faziam. Então, definições claras de como você estrutura quais são os desafios da tua área, como que a tua área se conecta com o todo da empresa, como a tua área, qual é o valor que a tua área entrega, e começa a passar isso para o teu time. Porque isso já vai ter um grande ganho. Em vez de você já falar de segurança psicológica, talvez você precisa de construir um arcabouço, construir uma formação para você chegar em temas mais complexos, mais difíceis. Então, primeira coisa, Diego, começa com o diagnóstico do que a tua empresa precisa. Não se apoie muito no que outros RH estão fazendo, no que outras empresas estão usando de mais novo, mas entenda o que a tua empresa precisa. Sim. Esse é o diferencial. Eu acho que até vale contribuir que a gente trabalha muito com empresas tradicionais. Tradicionais, aquelas empresas, né, modelo mental bem mais modelo mais antigo. E muitas aí muitas delas chegam para nós, né, que somos consultoria, e falam assim, não, mas a gente precisa agilizar. Não, vamos olhar, fazer squad. Espera aí, calma aí. Não tem definição de papel, não tem ciclo de desempenho, não tem nada. Calma, você não pode falar de virar uma lancha se é um navio cargueiro ainda. Calma. E aí a gente vê isso, né? Então, em muitas empresas, inclusive, pedem em processos de recrutamento, eu preciso de um profissional de tech. Tá, legal. E aí a pessoa chega lá. O que a pessoa faz? A empresa está preparada para esse perfil? A empresa tem essa questão? Como você vê essa questão cultural nesse tipo de processo de transformação, que você já participou de algum? Legal. Cultura é um tema que eu adoro falar e eu digo que eu só aprendi de fato sobre cultura e a importância de cultura saindo de uma empresa de uma cultura muito forte. Então, eu trabalhei 10 anos numa empresa, da IBM, né, que tinha uma cultura extremamente forte, uma empresa muito ética, muito correta, de processos muito claros, muito maduros, de um respeito a esses processos. E nessa época, quando eu estava saindo da IBM, ou nos meus últimos anos de IBM, o assunto cultura já estava muito, muito forte, muito em voga. E naquele momento eu falava, poxa, acho que os RHs poderiam ter uma análise um pouco mais crítica. A gente fala de cultura de forma muito superficial. Todo o problema agora, toda a causa de alguma situação é por causa de cultura. E naquele momento eu era muito crítico a isso. Saio da IBM e vou para a Focus. Na Focus, o que aconteceu? A Focus foi vendida e depois os sócios decidiram abrir uma fintech e eu também liderava o RH lá. Para a gente abrir essa fintech, a gente comprou uma outra empresa, né? Os sócios adquiriram uma outra empresa, chamada Bom Pra Crédito. E nesse momento, trouxemos os profissionais da Bom Pra Crédito para trabalharem nessa nova empresa. Foi o primeiro momento de choque cultural que eu presenciei na prática. E foi algo que, naquele momento, me deu um estalo sobre a importância da cultura. Era uma empresa, a Bom Pra Crédito, que já tinha sua cultura estabelecida, era diferente da cultura dos sócios e o que os sócios esperavam. Naquele momento a gente tentou implementar talvez de uma forma ríspida, abrupta demais e tivemos todos os problemas que vocês podem imaginar, né? Quando você quer implementar uma cultura muito diferente para uma empresa nova que está acostumada com uma coisa completamente diferente. Naquele momento, cultura para mim começou a ser um tema muito central. Eu comecei a estudar mais, entender mais e tomar muito mais cuidado com isso.
Na escala, mais recentemente, a gente também fez um projeto de transformação cultural, porque foi uma empresa que ela cresceu muito em 5 anos, né? Ela já estava aí com mais de 1.000 funcionários, só que contratando muita gente de diferentes heranças profissionais, gente que vinha de infraestrutura, pessoas que vinham de tecnologia, pessoas que vinham de setores completamente diferentes. Então, cada um com uma cultura específica e uma empresa de informação. Então, o que a gente investiu, né? E eu acreditava muito nisso, e foi um processo muito interessante. Fazer um processo de cultura na empresa. Entender de fato quem a escala é, qual que é o DNA, quais são os valores, o que ela não abdica, o que ela não abre mão. E a partir disso, até trazer isso muito para todos os processos e programas de RH. Como você contratar alguém com um fit cultural correto. Como você faz processo de meritocracia de acordo com os valores da empresa. Como você define que uma pessoa talvez não tem o perfil para trabalhar dentro daquela empresa, olhando também para os traços culturais daquela empresa e para os traços culturais daquela pessoa. Então, cultura para mim hoje é chave. É importantíssimo. A gente precisa olhar para isso com atenção, só que a gente precisa olhar de fato, entender o que é a cultura daquela empresa mesmo, entender o que é a cultura, né? Quando a gente fala de cultura da empresa, o que isso significa? E só para finalizar nesse ponto, para mim hoje, principalmente em posições de liderança, o grande desafio que as empresas têm quando contratam líder é ele não ter o fit cultural. E eu vejo que as empresas seguem olhando muito para hard skill, né? Então, a pessoa tem aquela determinada expertise, se é um financeiro, ela conhece de finanças da forma que ela deveria conhecer, e aí contratam a partir disso, sem olhar para quais são os valores culturais que aquela pessoa tem. Porque o grande erro está aí. Eu contrato pelo hard skill, mas eu demito pelo soft skill. Aquela clássica, aquela máxima, é super verdadeira. E nós trabalhamos com avaliação de executivos, e isso é o que a gente mais... isso é o que nós mais identificamos nas empresas também. E pegando esse gancho da liderança, né, a importância do papel da liderança nessa divulgação e absorção da cultura, né, para engajar. E aí a gente está falando de diferentes skills também. Antigamente se falava de um líder do comando e controle, sim. Hoje é um líder mais inspirador. Mas na sua visão, e considerando aí seu histórico em empresas diversas, sim. Tem alguma característica, alguma habilidade que você acredita que seja atemporal na liderança? Para as pessoas. Para a liderança. Pensando nessa promoção de cultura, engajamento. Eu vou começar dizendo que eu não acredito em um único modelo de liderança. Eu não acredito que é só o modelo comando e controle, ou só liderança situacional, ou só liderança adaptativa. Eu não acredito nisso. Eu acredito no momento daquela área, ela te demanda um certo perfil de liderança. Tem áreas que estão num momento tão desestruturado, ou para usar uma palavra mais forte, tão caótico, que um líder que ele for que ele tiver um perfil muito colaborativo ou pouco incisivo, ele provavelmente não vai ter sucesso. Quando você pega uma área que ela está extremamente desestruturada e você tem rotinas e trabalhos muito fixos, muito bem determinados, alguém que faz o comando e controle num primeiro momento vai funcionar bem. Sim. Em outros, trazer a ordem. Tem que trazer a ordem, tem que trazer clareza, tem que trazer o que cada um tem que fazer, e no momento que não cabe tanto a discussão, porque já está caótico demais, já está desestruturado demais. Então você define o que é, você coloca cada um em determinados locais, e quando começar a rodar melhor, talvez você tenha que evoluir para um outro modelo de liderança. O que eu vejo como habilidades centrais de um líder? Capacidade de enxergar um caminho. Isso para mim, desde que eu comecei, sempre gostei muito de liderança. Para mim tem muita diferença. Uma mesma área com as mesmas pessoas, com diferentes líderes, você vê uma entrega completamente diferente. Então, desde o meu começo, eu acredito muito no poder da liderança. Então, alguém que tem uma visão, o líder precisa ter uma visão. O que a gente está fazendo? Por que a gente existe? Por que a gente está aqui? O que a gente está construindo? O líder ele precisa ser capaz de chamar o colaborador e falar, olha, é isso que a gente faz, é para lá que a gente está indo, esse é o nosso caminho. Ter uma capacidade de análise crítica, isso é importante tanto para o colaborador quanto para o líder, mas mais ainda para o líder. Então, entender
projetos que vão ser apresentados, o que está funcionando, o que não vai funcionar antes daquilo acontecer. Então, ter essa capacidade de análise crítica, entender individualidades. Então, empatia é algo que eu vejo como cada vez mais forte dentro de um líder. Os líderes que mais me inspiram, que eu acredito que têm os melhores resultados, são pessoas que têm empatia com seus colaboradores e que conseguem entender a individualidade de cada um deles. Tem mais coisa também, com certeza, mas é isso que me vem à cabeça, assim, de principal, essas 3. A gente falando sobre protagonismo, mas é que você sai de uma empresa tradicional, beleza, como head, mas o que eu queria entender, depois você lida com os fundadores, e cabeça de fundador é diferente, assim, de um modelo. Exemplo, eu estava ontem com os meus investidores, e eles estavam me provocando, cara, usa a tua intuição, não sei o quê, porque tu tem... E tipo assim, intuição, People Analytics, diagnóstico, como você influenciava essas pessoas. Como você, que é na escala do seu VP, mas nessas anteriores tu tinha contato com os founders que operacionalizavam, e às vezes o founder, eu sou assim, e tive uma ideia, não sei o que, tal, vamos fazer. Como você gerenciava isso como líder? Sim. E essas diferenças, elas são gritantes, dependendo do modelo de empresa. Então, na IBM, nada acontecia sem um processo robusto de teste, experimentação, escuta ativa. Então, quando um processo ia sofrer uma mudança, uma grande mudança, existia uma preparação, um ensaio por trás muito completo. Já em empresas menores, empresas de dono, não é assim, né? Às vezes o dono, ele acorda com um insight diferente e quer fazer uma grande mudança. Sonhou com alguma coisa? Exatamente. Em um negócio do livro, eu falei, isso aqui é pra mim. Fez uma grande ideia e ele quer implementar no outro dia aquela grande ideia. Assim, o que eu acredito de influência? Eu sou uma pessoa super pró-dados. Para mim, parte dessa evolução de RH para um RH mais estratégico fala muito disso. Do RH sair das conversas de corredor ou de atividades muito operacionais, muito transacionais, para ele conseguir influenciar de fato no resultado de negócio. Como é que você consegue fazer isso? Se é uma empresa de 100 pessoas, é simples. O dado não te ajuda tanto. Mas quando você já está falando de 1.000, 15.000, 30.000, que era a época que eu atendia a IBM América Latina, 32.000 pessoas, 35.000 pessoas. Quando você está falando de um número de 35.000 pessoas, como é que você consegue entender qual que é o principal problema que você precisa atacar? A partir de dados. A partir de pesquisas, de assessments, de ciclos de performance. Tem diversas formas de fazer isso. Na IBM, era muito mais fácil a entrada com os tomadores de decisão apresentando dados. Então, por que eu estou te propondo uma grande mudança num ciclo de gente ou num processo de retenção? Porque eu tenho essa pesquisa que me demonstrou A, B e C. E a partir da pesquisa, uma coisa que eu gosto de fazer, e que eu trazia muito, principalmente agora na minha última experiência, o dado ele é um norte. Como você qualifica o dado? Aí sim você faz as conversas. Aí você vai atrás fazer a pesquisa de campo. Então o dado ele te fala, tem um problema de turnover na área tal. A partir daquilo, você, como profissional de RH, define as perguntas, puxa pessoas que são chave dentro daquela área para entender de fato, para qualificar aquilo. Então, o turnover acontece por quê? É problema de liderança? É problema de clima? É porque outras profissionais da mesma área em outras empresas pares estão ganhando mais? É um problema de compensation? O que é? E aí o dado te ajuda a te dar o norte, mas o profissional de RH te ajuda muito a qualificar aquilo a partir daquilo. Então, a IBM usava muito dado. Mas sempre esse processo de qualificação. Na Focus, o que eu trago também como boa prática? Entenda a prioridade da empresa. Entenda o que a empresa está falando naquele momento. É redução de custo? Não. É expansão? É um momento de platô, de manter no status atual, no status quo? Se é um momento de expansão, o que se fala de expansão? Melhorar time to fill, melhorar práticas de recrutamento e seleção, de talent acquisition, diminuir o custo, diminuir o turnover que você tem em 90 dias. Então, primeira coisa, empresas menores, entenda o que está. Empresas menores e maiores, entenda o que está na agenda do fundador, do sócio. Porque se você conectar com o que ele está pensando,
é muito fácil aquilo ser aprovado, né? Você tem meio caminho andado para você conseguir entrar na agenda dele, vender o teu plano, vender o teu sonho, o que você quer implementar, que ele te escute. Talvez ele não vai te dar todo o investimento que você imagina, talvez ele vai pedir várias mudanças naquele teu plano inicial, mas você vai construir algo que ele está comprado, que ele acredita, e é algo que você também acredita que faça sentido. Que maneiro. Ou seja, ser um RH estratégico, né? Porque o objetivo do negócio não pode estar descolado da estratégia de gestão de pessoas. É o que a gente vê muito nos RHs, né? Às vezes a pessoa, acho que um dos insights que você trouxe, que eu acho que é muito bacana para o RH, que a gente vivencia na prática, o RH chegar lá, ou um diretor, ou uma gerente, ou as iniciativas ali, precisa disso, precisa daquilo, e começam a fazer iniciativas que talvez nem se conversam. Eu preciso fazer um treinamento. Tá, eu vou ir lá fazer o treinamento. Legal, agora eu preciso contratar uns estagiários, aí faz o programa de estágio, legal. Eu preciso, sei lá, resolver o turnover de uma área. E vai indo assim, vai sendo reativo, né, de uma forma... E aí, ou ver uma iniciativa bacana que uma empresa está fazendo e quer adotar. Uhum. E aí chega lá no board, toma uma paulada. Aí vai lá, nossa, mas estava tão bonito, meu plano estava legal, estava ótimo. E o que aconteceu? Eu tomei paulada aqui. Porque não está conectado com o que o negócio precisa agora, de fato, nem para o futuro. Então, assim, quando a gente fala de um RH estratégico, é um RH que olha o negócio. Sim. E facilita para que aquele objetivo seja executado a partir das pessoas. Então, quando não tem essa conversa, não tem esse olhar, você vai morrer na praia nas iniciativas de qualquer uma que você tomar, né? E essa capacidade de articular, identificar os stakeholders principais ali, os influenciadores, é o que vai fazer toda a diferença para você conseguir capturar essas dores, né, essas problemáticas existentes, para que você possa trazer ali o plano estratégico de pessoas, de RH. E o desafio também, nesse mundo, com tantas gerações trabalhando ao mesmo tempo. Como é que você vê o papel do RH para ajudar a trabalhar nesse tópico? Vou só pegar o gancho do que você falou, Amanda. Eu falava muito isso pro meu time. Não me venham com práticas que vocês viram em outro lugar, que vocês querem implementar aqui porque é a prática da moda, porque é bacana. Tragam temas que estão relacionados com nossos desafios de negócio. Sim. Para mim, vai muito na linha do que você falou. Se você quer ser estratégico, quer ser colocado na mesa de tomada de decisão, quer participar das mudanças estratégicas da empresa, você precisa ajudar, você precisa agregar valor. Os executivos de negócio precisam olhar para RH e entender que as ações de RH estão ajudando no fim do dia a melhorar o resultado da empresa. E isso acontece com você linkando os problemas e desafios da empresa com as ações que você toma em RH. Então não dá para ser algo... eu vi que tem uma consultoria super legal, tá fazendo desenvolvimento de liderança, vou trazer para cá. Mas para resolver o quê? Qual é o problema que a gente tem? Como isso vai ajudar? Pode ser que seja um trabalho lindo, mas vamos estruturar para entender como a gente consegue utilizar eles de fato da melhor forma aqui dentro de casa, né? Então a gente já fez bastante trabalho com consultorias, mas fazendo esse diagnóstico, entendendo a temperatura da empresa, o que precisa, quais são as prioridades. A partir disso, a gente definia quais são as iniciativas que a gente queria tocar. Respondendo a tua pergunta sobre gerações, né? Eu acredito que tem uma primeira atividade, um primeiro caminho que o líder precisa seguir, que independe de gerações, que é a individualidade de cada uma das pessoas. Você entendendo essa individualidade, é muito mais fácil você ter sucesso com esse multigeração que a gente tem vivido hoje. Então, se fala muito que a geração Z tem um perfil comportamental específico, mas também tinha a geração Baby Boomer, também tinham as outras gerações. No final, é como você consegue entender a individualidade e saber trabalhar com aquilo. Todas as gerações têm pontos fortes e todas as gerações têm oportunidade de desenvolvimento. Então, como você consegue entender, maximizar isso? É o papel nosso como líder. Então, a geração Z é um desafio que já existia, com particularidades deles, de querer as coisas talvez com uma velocidade diferente, uma comunicação mais aberta do que existia antes, mas tudo isso também traz novos skills para o líder e para mim agregam, para mim trazem valor. Então, desenvolvem, evoluem o nosso papel como líder.
E não é porque o Diego tá aqui, né? Porque a gente fala assim, olha que a gente vai para várias empresas tradicionais, mas claro, não é o caso da sua. Aí a gente chega lá, nossa, mas gente, que mimimi do caramba. Na minha época, meu, não era assim, o povo não quer trabalhar, o povo não quer pegar ônibus, o povo reclama que tem que vir 2 vezes e tem que isso, aquilo. Tem que Aí ir fala, tem que ir presencial. presencial. Mas assim, não funciona. No online não funciona nada, isso aí não resolve. Então, assim, eles fazem uma caveira da geração Z, e não sou da geração Z, mas eu acho que eles esquecem de ver o olhar positivo. Sim. Né? Eu acho que eles veem o mimimi como mimimi é porque na época não podia reclamar. Você tinha que calar a boca e fazer, talvez nem escolha tinha, mas a gente tá num mundo diferente. Graças a Deus. Então, eu acho que você trouxe algo bacana, que você falou, não, todas as gerações, super ponderado, mas assim. E Diego, você pode nos falar agora, né? Você com toda essa expertise de geração Z. É diferente das outras gerações mesmo? Esse desafio para o líder e para os RHs com a geração Z, é realmente tudo isso que fala? É porque eu tenho uma ótica de sempre vai ter um profissional bom ou ruim, independente da geração. Ótimo, então tá aí. Sempre tem um que não é porque parece que trabalhar não é pra você. Parece assim que tipo assim, e tem a pessoa que é super engajada e tal, que aí eu olho para os estagiários que se destacam, os estagiários que viram head, diretores, etc. Que vai acontecer isso, acontece com a geração Z, porque a geração Z pega 95, eu sou de 97, tipo, já tem a galera que é líder, pô. Já tem a galera que fundou empresa que nem eu e foi outlier, tem. Então, só que a gestão, a galera mais tradicional, de fato, fica assim, putz, mal chegou e já quer sentar na janela. É isso aí. E é esse sentimento que gera, mas a gente tem que se adaptar, né? Não tem muito... Mas talvez é uma questão, tem a ver, talvez não, tem a ver com essa questão do momento do mundo, né? A gente precisa entender enquanto geração, enquanto representante de geração antiga aqui, representante da geração X, e boomers e outras gerações, que o mundo vai passando por transformações e cada momento vai ter o seu impacto nas relações de trabalho também, né? E cabe o RH e o profissional acompanhar. Cabe o RH entender isso e não olhar isso como algo ruim, como você falou, como você colocou, afinal de contas somos todos indivíduos. Sim. Com particularidades, com sonhos, com competências, com qualidades, e entender ali qual é o papel. Acho que o mundo vem exigindo cada vez mais da gente, enquanto RH, entender o papel de cada um dentro das organizações. Como a gente pode contribuir e dar o seu melhor, tirar o melhor. Acho que até trazendo um pouco da nossa experiência aqui, porque a gente está com um profissional HR Tech, né? Você você tem uma vivência em tech muito bacana, que muitos daqueles que são nosso público, daqueles RHs tradicionais, que tem o dono falando que isso é besteira, que às vezes está só ali querendo implementar alguma coisa de liderança, mas o DP só rodando, né? Trazendo, falando assim, caramba, como ele conseguiu fazer tudo isso? Como que ele conseguiu fazer tudo isso? E eu trouxe essa bagagem de diagnóstico, dessa questão da influência e também desse olhar importante e individualizado. A gente não vê muito isso em todos os RHs. Acho que fica de uma lição aí, né? Eu já tive experiência de ir para uma empresa onde a gente falou assim, o tema diversidade vai além do gênero, vai também na questão geracional. E ele já apresentou isso para um fundador e falou, eu vou dar um caso aqui, você tem tantos por cento, menos de 10% de um público feminino na sua liderança. E a gente já ouviu assim, nossa, mas tá bom. Não, e o RH concordar. O pior não é o fundador falar. O pior é o RH, não, tá bom, da área é assim mesmo. Então, assim, acho que eu acho que essa mudança, né, que a gente vê mais do que seguir tendência, o hype de RH, dos temas que vêm e vão, eu acho que é o que você trouxe, entende o diagnóstico, mas também não fica só preso, vamos cumprir aqui o que ele falou, trazer, através da influência, o que é necessário também para aquela empresa se modernizar, né? Então, foi muito bacana esses seus... Legal.
Eu queria puxar a perspectiva de adaptabilidade e inovação. IA tá aí, e provavelmente o fundador, ou então a grande empresa, vai começar a adotar projetos, ou então cobrar a empresa de implementar alguma coisa do tipo. Sim. Qual é a sua visão perante a essa pessoa de RH que está nos ouvindo? Tá. Para onde eu vou? Como eu vou? Até mesmo assim, o que vale eu estudar como profissional de RH para não viver de espuma? Porque a gente sabe que tem muita espuma por aí. E nasce software agora a rodo, e aí tu pode ficar impressionado. Nossa, esse software vai resolver a minha vida. Daí amanhã já aparece outro. Aí o Google lançou um negócio que já muda tudo, que já quebra não sei quantas startups. Verdade. Então, como o RH protagonista se adapta a essa realidade caótica? Hoje, Diego, o tema que eu mais estudo é inteligência artificial. É a bola da vez, é um tema que me atrai pra caramba, que eu acho que ele já tá disruptando a nossa forma de trabalho e vai ainda mais. Eu acredito que a gente está só no começo. Eu não sei se tem algo que eu indique especificamente. Eu tô fazendo alguns treinamentos. Tem instituições que eu gosto mais que outras, que eu acredito mais, que eu acho que estão mais na vanguarda em referência a esses temas, e também que tem um olhar para RH que eu gosto. O que eu diria para o profissional de RH: estude, se capacite. Não dá mais. Eu tenho lido cada vez mais sobre o tempo de duração, o tempo de vida dos nossos skills, que está cada vez menor. Então, o tempo dos meus pais é um tempo que você estudava uma vez, né? Você fazia lá para a faculdade, de vez em quando participava de alguma outra coisa, de uma pós, e vivia com isso até o fim da tua carreira. Isso já não funciona mais. Eu entrei no modelo de RH onde eu era muito mais transacional no começo da minha carreira. Lidava com temas de leva o atestado médico daqui para lá, tem uma mudança agora que a gente precisa fazer, o gestor tal deixa de ser o gestor de tal pessoa e vai para outra pessoa. Eu gastava muito tempo com isso, muito. Diria que talvez nas primeiras posições 70%, 80% fazendo isso. Hoje a IA, a automatização, a digitalização, ela já resolve esses problemas. Sim. Você já tem vários softwares que você não precisa gastar tempo com isso. Se está alinhado que o Diego deixe de reportar para o Diego e passe a reportar para a Amanda, o gestor ele pode fazer isso e eu vou gastar tempo pensando se o Diego tem as capacidades certas para essa nova posição, se o líder entende que é essa pessoa que ele está recebendo, se a gente tá atuando da melhor forma, com engajamento, com retenção, se estamos mantendo as pessoas certas. Então, eu vejo que é um caminho sem volta. E eu já comecei a utilizar a IA para muita coisa, para pesquisa. Eu uso principalmente para pesquisa, mas ela já me ajuda também com criação de apresentações. Então já tem muita coisa que facilita a nossa vida, né? Na última empresa que eu estava, a gente estava fazendo um piloto de Copilot. Sim. Então todos os executivos eles tinham um Copilot ao lado. Putz, é super rico. Tem muita coisa ali que ajuda na tua produtividade. O que eu diria profissional de RH entre no tema, estude. Claro, não fique... Acho que tem informação demais. Então, mapeie o que faz sentido. Se você não sabe o que faz sentido para você, puxe um líder que você acredita, que você se sente inspirado por, e pergunte para ele o que ele está estudando, o que ele tem visto. Mas leia sobre e não entre numa, que eu também tenho visto muitos RHs fazendo isso, de falar... Poxa, vai roubar o meu emprego, poxa... Entrar nesse tema agora. Isso aqui é muito ruim, o modelo atual é melhor. Não vai. E a pergunta de milhões. Na sua visão, você acha que a IA vai roubar o emprego? Eu acho que a IA muda. Ela muda completamente as necessidades. Eu acho que a IA vai deixar criatividade, vai deixar análise crítica, vai deixar capacidade de criação, tudo isso muito mais acerbado. Então é isso que vai ser mais necessário. Profissionais que eles se fortaleceram ou ficaram muito presos a atividades mais operacionais, eu acredito que eles precisam entender que a IA, em algum momento, ela vai ser capaz de fazer isso. Se isso vai acontecer ou não, o futuro vai dizer. Já está, né? A gente já viu recentemente a própria Microsoft, né? Fazendo uma reestruturação. Exatamente. Eu vi, faz essas últimas semanas, exatamente. Então, vai mudar. Como todas as revoluções industriais, elas mudaram muito o emprego, o formato dos empregos, vai mudar o emprego também.
mas eu acredito muito nela. Eu gosto muito das tecnologias que elas vêm para trazer mais produtividade e a gente usar mais o nosso lado mais estratégico de pensar, criativo dentro do nosso trabalho. Eu acho que isso é o que deixa a gente mais engajado do que você fazer exatamente a mesma coisa, da mesma forma todos os dias. Né? Isso já tem várias pesquisas que mostram. Se você não cria algo novo, se você não traz algo diferente para o teu colaborador, ele vai se frustrar. Então, aí, tirando essa repetição, esses temas mais operacionais e abrindo espaço para você usar mais a tua criatividade, a tua análise crítica, é um bom caminho a ser seguido. Eu acredito que essa é a oportunidade que a gente tem à nossa frente. Enquanto RH, você acha que vai substituir essa capacidade de tomada de decisão, por exemplo, em algum processo seletivo mais robusto? Porque hoje a gente já tem, né, empresas que fazem recrutamento digital, né? Parte com a IA, né? Com a IA. Eles começam pela... Mas você vê na avaliação de, por exemplo, de soft skills, avaliação para sucessão, como que você vê o impacto disso no RH? Bom, E nas tomadas de decisão estratégicas, sim, né? sim. Eu ainda não vejo a IA ocupando esse espaço de tomada de decisão. Não vejo. Eu acredito na IA muito mais como uma facilitadora, como um apoio, como alguém para te ajudar a tomar uma melhor decisão do que você só se apoiar naquilo para uma tomada de decisão. Até trazendo para Talent, né, para Talent Acquisition, para recrutamento e seleção, que tem bastante coisa bastante avançada, eu ainda vejo uma necessidade grande de você ter um recrutador no final desse processo. O que eu gosto muito que a IA traz? Antes, o recrutador ele precisava ler 100, 200 currículos. Tem Sim. vagas que 1000 pessoas se candidatam. Hoje isso aí facilita a vida. Pois é, o que era feito? Desculpem recrutadores, né, mas No meu tempo era o que acontecia, né? Talvez não era para todo mundo assim, mas o que eu sempre vi nas minhas experiências de Talent Acquisition, de recrutamento e seleção? Os recrutadores escolhiam 10, 20, 30 currículos daquela gama de 500 que eles tinham e daquela amostragem eles tiravam bons CVs e ali mandavam para o gestor, né, fazer entrevista, seguiam um processo com a case. Mas e todos os outros que você não teve a oportunidade? Né? Será que você não está perdendo um super talento por causa disso? Aí ela já consegue olhar todos os currículos com um tempo muito mais curto do que o ser humano e já trazer para o recrutador. Desses 1000, eu apostaria nesses 50, ou nesses 30, ou nesses 10. E aí, a partir disso, para mim, o lado humano é muito forte. Porque aí você traz, a partir do currículo, que ele olhou muito mais para hard skill do que para soft skill, o olhar para o fit cultural, o olhar para o entendimento do que a empresa precisa versus aquele profissional. Então, aí ela vai te apoiar, ela vai te ajudar, mas eu não vejo ela ocupando esse espaço de tomada de decisão. Eu concordo com você. Acho que a IA não tem esse olhar humano que vai dizer ali se do fit cultural, né, da pessoa versus a empresa, se vai dar aquele match ou não, aqueles pormenores, aquelas entrelinhas que só o ser humano, eu acho que ainda é capaz de fazer. Eu acredito Pelo menos por um tempo. Acredito nisso também. Até nos programas de estágio que a gente roda, assim, vai ranquear, vai filtrar, vai selecionar ali uma grande camada, mas depois vai ter uma dinâmica, vai ter alguma coisa que vai envolver o humano para tomar aquela decisão. O gestor vai querer conhecer o profissional, mesmo que seja estagiário que vai ali. Então, eu acho que isso... E até um processo mais aprofundado que eu tava avaliando na minha última experiência, de alguns IAs que eles já fazem a primeira entrevista. Sim. Né? Mas é aquela... os agentes, exatamente. Mas é aquela entrevista mais protocolar. Então, É tipo um double check das Currículo. Viagem do médico lá. muito bom. Você faz- Te dá ajuda. Né? Eu não quero usar meu recrutador para isso. Sim. Eu quero esse primeiro filtro já acontecido, eu quero colocar meu recrutador para olhar os valores da empresa, olhar os valores daquele profissional, entender se existe um match, conhecendo o líder, se aquela pessoa ela vai ter um bom match com aquele líder, se ele vai ter um bom match com a empresa. É isso que eu quero gastar ou investir o tempo do meu recrutador. Sim. E me ajuda bastante com isso. Indo para os finais, Diego, eu queria entender como você se atualiza, como você estuda, o que você recomenda, o que você foi fazendo, né, ao longo da sua jornada para poder assumir as posições que você alcançou. É um pouco de tudo. Então, eu tenho MBA,
E o meu MBA ele veio em 19. 19 eu já estava em posições gerenciais, acho que eu estava assumindo minha primeira posição gerencial de segunda linha, já com uma estrutura embaixo de mim. E naquele momento eu senti que um MBA poderia suprir pontos de desenvolvimento que eu vi em mim, né? Até um olhar mais de negócios, uma visão menos pura de programas de recursos humanos e um olhar mais amplo. Então eu gosto disso. Eu sempre gostei de artigos também, então até vindo para cá hoje, a gente ia falar de gerações, escutei podcasts, legal. Tem podcasts que eu gosto, li alguns artigos também que falam sobre o tema, eu gosto desses pocket learning, né? Desses micro learnings, acredito que eles ajudam bastante, e tem alguns advisors, tem algumas pessoas, alguns influenciadores que eu sigo, que eu gosto, que eu leio, então eu acho que não tem um único caminho, eu gosto de tirar um pouco de tudo, sabe? Então vou fazer agora uma especialização que vai começar agora no fim do mês, também modelo mais tradicional, usando a palavra da Amanda, modelo mais tradicional de sala de aula e trocas e profissionais. Então eu vou de RH mesmo, relações de trabalho. Então era algo que eu senti que agora nessa posição, né, de diretor de RH é um tema que ganha força. Eu sinto que eu consigo entrar, mas eu preciso me aprofundar um pouco mais. Então, vi um treinamento, uma especialização de relações de trabalho que eu gostei bastante. E aí eu vou começar agora. Que maneiro. Muito bom. Bom. Aí tem um bate-bola aí, né? Uma rodadinha de perguntas leves. E qual, na sua visão, uma buzzword de RH que deveria ser abolida? Nossa! Abolida. Abolida. Ai. Poxa, não tá me vendo nada, assim. Tudo precisa de uma explicação. O que eu de fato não gosto é quando o RH usa o tema da moda, tema hypado, para explicar tudo o que acontece. Isso eu de fato não gosto. É uma crítica que eu tenho aos profissionais de RH, gente. Acho que a gente precisa se aprofundar mais, eu acho que a gente precisa ir mais longe, entender mais, olhar um pouco mais, porque parece quando era cultura, né, que eu até citei esse exemplo, em algum momento tudo era cultura, em outro momento tudo era diversidade, ESG, exatamente. Então, são pautas super importantes, mas entenda se é aquilo de fato que a tua empresa precisa, se é a primeira prioridade, e não trate aquilo de forma banal. Que aí cai naquilo que você falou, né? Uma prática que não necessariamente está conectada com o contexto e a cultura, o momento do negócio. Não sei se vocês passaram por isso, mas teve uma época, acho que é muito de empresa de tecnologia, que a gente falava muito de metodologia ágil. Sim, você fala ainda muito disso. Mas tudo que você ia criar, não, tem que ser por ágil. OKR. Tem que ser por ágil. Tem que se fazer tem que fazer na metodologia ágil. Por quê? Não, porque é comprovado que é melhor. Me mostra. Por que vai ser melhor? Só quero tomar uma decisão, seguir, fazer. Então, não se prendam tanto a alguns conceitos da moda. Perfeito. A segunda? E qual uma palavra que define seu estilo de liderança? Uma palavra que te define enquanto líder. Profundo. Legal. Muito bom. E a última. Se você tivesse 22 anos na geração Z, 22 anos. Se tivesse 22 anos hoje, que insight você se daria? Da tua época de estagiário. Trabalhe mais networking. Muito bom. Legal. Para a gente fechar, então, a galera que consumiu isso aqui e quer saber mais do Diego Paiva, onde é que a galera pode te encontrar? LinkedIn, Diego Paiva 1, vocês vão encontrar lá. E adoraria poder trocar com vocês, poder trocar com mais gente. Um super prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Obrigado, gente. E fechamos.